Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos estudando o profeta Isaías. Estamos usando uma revista, né, como uma das bases, ou a principal base de estudo do profeta, até porque o livro é muito extenso. Se você não tem a revista ainda, tá, do profeta Isaías, ela custa R$4, mas aí você, eu não posso pagar agora, não tem problema, você pode pegar a revista. Nós temos aqui ainda várias revistas, nós pedimos 150, devemos ter ainda umas 30 revistas. Pode procurar ali as irmãs que estão ali atrás, tá? E pedir uma revista a elas que você recebe. Você pode pagar em 4 parcelas de R$1, se você quiser. Se não puder, você avisa, tá bom? Tá? O importante é que você não deixe de ter a sua revista, até porque você estuda em casa também, ok? Pegue a sua revista. Hoje será na lição número 5. Nós estamos estudando sequencialmente, capítulo após capítulo, o livro do profeta Isaías. Talvez um momento ou outro a gente vá para um capítulo mais à frente, mas hoje nós estamos no capítulo 5, página 21, o nascimento que trará luz. O nascimento que trará luz. Nós vamos ler Isaías capítulo 9, na sua Bíblia mesmo, nós vamos ler Isaías 9, do verso 1 ao 7, é um texto, talvez seja um dos textos mais conhecidos do profeta Isaías, pela maioria dos irmãos, porque esse texto ele é muito lido no período de Natal. E hoje você vai ter uma compreensão do contexto em que o profeta foi usado por Deus para trazer essas palavras. Eu fiquei feliz em saber que os autores dessa revista, alguns deles eu tive o privilégio de ter como professor, como Tarcísio, como Valdecir e como Dário. Eles 3 foram meus professores quando eu estudei mestrado pelo Andrew Jumper. Eles são da liderança, fazem parte da equipe de editores da editora Cultura Cristã. Então são pessoas muito simples e homens de Deus. Tive o privilégio de conhecer esses irmãos. Agora, deles, está sendo gravado, né? O Valdeci é o mais exigente, misericórdia. Extremamente exigente. Mas para o nosso bem, né? Mas sabe aquele professor que você diz, vai ter aula com fulano, você bota a mão na cabeça, eita, com fulano. Não porque a aula é uma bênção, mas depois o que vem, as cobranças, né? As provas e os trabalhos. Aí você, meu Deus, vai ser fulano de tal que vai dar aula. Se prepara então, que é chumbo grosso. Mas uma grande bênção, uma grande bênção. Ele foi quem assumiu a igreja do pastor Augusto Nicodemos, quando o pastor Augusto Nicodemos deixou a igreja presbiteriana de São Paulo e foi assumir a igreja presbiteriana lá de Goiânia. Aí foi o pastor Valdeci, quem é pastor até hoje nessa igreja. Ele é o coordenador do doutorado do Andrew Jumper. Uma figura, gente muito boa, mas extremamente exigente, né? Para o nosso bem, graças a Deus, para o nosso bem. Para vocês terem ideia, cada trabalho que ele passava, na época do mestrado, era uma monografia. Cada trabalho ele queria uma monografia. Então, o trabalho dele, da matéria dele, era uma monografia. Um TCC que a gente faz no final do curso, pronto, era da matéria dele, era o trabalho. O trabalho eu quero um TCC, pronto. Vocês fazem um projeto, vocês fazem um trabalho, vocês entregam. Era assim, só para começar, né? Para esquentar o frio, como dizia meu pai. Vou tomar uma para esquentar o frio, meu pai dizia. Calor imenso, né? Era só para beber mesmo. Então, para ele, só para você estudar, para esquentar o frio, era isso aí. Mas vamos lá, Isaías capítulo 9, versículo 1 ao 7. Esse texto é maravilhoso, o nascimento e o reino do príncipe da paz. Veja que Isaías ele foi escrito há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E diz aqui a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita,
não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Bem, irmãos, nós precisamos lembrar qual o contexto de Isaías. Não esqueçam que o profeta Isaías, quando ele profetizou, ou quando ele começou a profetizar, o povo de Israel estava dividido em dois reinos. Não esqueçam disso. O reino do norte, com a sua capital Samaria, contendo as 10 tribos, e o reino do sul, com a capital Jerusalém, onde havia o templo, com 2 tribos, no caso Judá e Benjamim. Então, estava dividido. Havia um rei que reinava no reino do norte, de Israel, e havia um rei que reinava no reino do sul. Só que os reis que reinavam no reino do sul, no povo de Israel, que estava dividido, era um rei que descendia de Davi, do rei Davi. Então, sempre os reis que reinavam no reino do sul eram descendentes de Davi. Vocês lembram que havia uma promessa lá no 2 Crônicas, capítulo 7, para Davi, que disse a ele que Deus lhe daria um reinado eterno? Essa promessa, ela vai se cumprir, é claro, plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Mas durante a história do povo de Israel, antes de Cristo vir, isso já acontecia, no sentido de que não deixava de haver um rei da família de Davi que continuava a reinar. Sempre que morria aquele que reinava, outro substituía, e continuava sendo da mesma família. Porém, no reino do sul, lá embaixo, lá onde fica Jerusalém, lá no reino onde passou a ser chamado o reino de Judá. Veja, a tribo era Judá e Benjamim, mas Judá era tão grande que abraçou Benjamim, ao ponto que Benjamim mal era citado. Benjamim mal era citado, apenas citava Judá, o reino de Judá. Assim como aqui ele vai usar, é muito comum usar um nome só de uma tribo para se referir ao reino do norte. Efraim, por exemplo, era o termo usado para se referir representando as 10 tribos do reino do norte. Os irmãos estão me entendendo, né? Então, havia uma divisão em Israel no período em que o profeta Isaías começou a profetizar. Aí você me pergunta, mas onde Isaías profetizava? Isaías profetizava exclusivamente em Jerusalém. Ele não saiu de Jerusalém para andar pelas cidades, como por exemplo, Deus quando chamou Jonas, ele enviou Jonas para onde? Para Nínive, né? Para uma cidade completamente distante da sua terra, para um povo que não era seu povo. E ele saiu da sua terra, lá da terra de Israel, da Palestina, e foi até Nínive, lá para a terra dos assírios. Foi pregar contra aquele povo, e aquele povo se arrependeu.
Só que Isaías não, Isaías pregava em Jerusalém, e de Jerusalém ele falava contra, ou seja, suas profecias iam também em direção a outros povos, mas ele não ia até lá pregar, ele ficava no seu lugar. É como se o camarada daqui de Jaboatão fosse um profeta, né? Como Isaías, que não tem, nem nunca vai ter, tá? Mas se tivesse um profeta como Isaías aqui tem muito comedor de rapadura, né? Mas profeta como Isaías não tem, tá? E nem vai ter, tá bom? Porque esse tipo de profetismo, como existia no Antigo Testamento, ele encerrou em João Batista. Então esses abençoados aí que se dizem profetas e tudo, aí você já não precisa falar mais nada, né? Senão eu vou pecar e vou levar vocês a pecarem também. Mas porque o coração da gente, a gente fica logo meio indignado, né? Mas tudo bem. Mas Isaías, ele, como se ele estivesse aqui, e daqui ele pregava para o povo daqui de Jaboatão e pregava para o povo de outras cidades, mas não saía do seu local. Era assim a profecia de Isaías. Só que a profecia de Isaías, ela era uma mescla, embora ela fosse uma profecia muito mais de juízo, de condenação, de que Deus viria punir o povo por causa do pecado do povo. Isaías também trazia dentro da sua profecia, uma palavra de restauração, uma palavra de livramento, uma palavra de que Deus iria tratar aquele povo pecador, iria perdoar aquele povo pecador, e iria fazer com que aquele povo, pelo menos uma parte daquele povo pecador, os que eram tementes a Deus, sobressaíssem daquela situação, ou passassem por aquela situação, fossem purificados e fossem uma bênção. No capítulo 9, aqui, nós vamos ver a seguinte situação: que o povo estava em trevas, mas Deus vai levantar alguém, e através dessa pessoa brilhará a luz do Senhor no meio daquelas trevas. Veja, essa profecia, ela de início, ela aponta para a época de Isaías. Mas nós sabemos onde vai se dar o cumprimento pleno dessa profecia. Lembram que eu falei para vocês que as profecias no Antigo Testamento, elas têm muitas vezes um cumprimento em parte para a sua época, mas um cumprimento pleno para o futuro, na pessoa de Jesus. Então essa profecia, ela está falando de Jesus. Claramente ela está falando de Jesus, mas está falando de Jesus para um cumprimento pleno, futuro. De início, ela está falando de bênçãos que Deus vai trazer para a nação que está sofrendo para um período próximo, mas plenamente para Jesus num período futuro. Vamos ler nossa introdução aí na nossa revista? A gente vai fazer algumas leituras da revista para eu poder explicar algumas coisas a vocês. Eu já li o texto, li não, né? Vamos ler o texto primeiro, ok? Isaías 9, do verso 1 ao 7. Isaías 9, do 1 ao 7. Eu já li o texto. Rapaz, que é isso? Eu estou precisando de férias, né? Que é isso? Foi mesmo, né? Me lembrei agora. Se eu pelo menos estivesse tomando clonazepam, né? Aí vocês poderiam dizer que eu estava me esquecendo, porque ele causa muito esquecimento, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ler a introdução da nossa revista. Página 21. Diz assim a palavra do Senhor. No texto, né? A palavra do autor. Ah, a senhora também, né? Tamo junto, viu, minha irmã? Tamo junto. Mas eu me lembro que eu li. Porque eu me lembro que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu me lembro até do final, que está marcado aqui, eu risquei claramente. Mas vamos para a introdução da nossa lição. Está na página 21. Diz assim: o tema de hoje é o nascimento que trará luz. O nascimento que trará luz. Que tipo de luz é essa? Tá? É a luz no sentido espiritual. É a luz no sentido que revela nossos pecados e que nos leva ao arrependimento e que transforma as nossas vidas. Mas a introdução diz assim: as palavras do profeta Isaías, em 9, 1 a 7, são muito bem conhecidas. Elas aparecem em cartazes e adesivos de carros, são recitadas na época do Natal e fazem parte do nosso repertório de versículos memorizados. Mas muitas vezes não paramos para pensar sobre tudo o que elas podem nos ensinar.
Você sabe em que contexto histórico foi anunciada a profecia de que nasceria um menino que traria paz? Como esse contexto pode ajudá-lo ou ajudar-nos a entender mais ricamente essa profecia? O que isso tem a ver com a sua vida hoje? Então veja, é muito bom a gente falar, ele é o príncipe da paz, maravilhoso, né? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Nós usamos esse texto, falamos esse texto, mas não entendemos qual o contexto em que essa profecia chegou. O que estava acontecendo com o povo de Deus para que essas palavras chegassem naquela época. Se você entender o contexto, com certeza o significado dessa profecia será muito mais claro e muito mais favorável à nossa edificação, porque nós vamos poder fazer uma comparação da nossa realidade com a realidade do povo de Judá. Veja, primeira coisa, qual era o contexto de Judá nessa época? Deixa eu fazer uma simples pergunta. Eles estavam vivendo em obediência ao Senhor? Estavam ou não? Não. Nós temos visto desde o capítulo 1 que o povo está em pecado, que o povo tinha abandonado a lei de Deus, que havia corrupção, que havia homicídios, que havia exploração, o rico explorava o pobre, lembram disso? As viúvas eram desprezadas, os órfãos eram desprezados, havia muita desonestidade, busca pelo poder, acúmulo de riquezas, falamos isso a semana passada, sobre os latifundiários, sobre aqueles homens que cada vez mais acumulavam riquezas para si, em detrimento da necessidade do pobre. Não tem nada a ver, você pode ser rico. Não é pecado ser rico, mas é pecado ser rico às custas do sofrimento, da humilhação, da opressão do pobre. Você pode ter suas coisas. Agora, se para eu ter as minhas coisas, ou as coisas que eu almejo em termos materiais, eu estou humilhando e massacrando o outro, isso é pecado diante de Deus. Então nós sabemos do contexto. O contexto, em poucas palavras, era esse. Então a primeira coisa que você precisa lembrar é desse contexto de opressão, de pecado e de desonestidade, de corrupção, de desobediência à lei de Deus. Mas a outra coisinha aqui importante, que eu falei desde o início, mas não dei tantos detalhes. A guerra sírio-efraimita. O que é a guerra sírio-efraimita? Por isso que eu comecei falando sobre a separação. Se eu perguntar a vocês, na época de Isaías, o povo de Deus, o povo de Israel estava dividido em quantas partes? Em duas. Havia o reino do norte e o reino do... Qual era a capital do reino do norte? Samaria. Qual era a capital do reino do sul? Jerusalém. O templo ficava onde? Em Jerusalém. Os reis descendentes de Davi reinavam onde? No norte ou no sul? No sul. No sul. Sempre no sul, em Jerusalém. Sempre no sul. Não esqueçam isso. Os reis que subiam e que reinavam o reino do norte eram reis ímpios. Às vezes no sul também havia um rei ímpio, mas todos os reis do reino do norte eram ímpios. Já no reino do sul, um ou outro era ímpio, mas a grande maioria era temente ao Senhor. Eram os descendentes de Davi. Ok? Mas vamos lá. O que foi então, porque Isaías trouxe essa profecia? Ele disse que o povo estava em trevas, mas que Deus traria uma grande luz através do nascimento de um menino. Mas que guerra era essa, a guerra sírio-efraimita? Veja aí no ponto 1 da sua revista. Eu sei que essas coisas históricas são um pouco chatas, mas são necessárias para a gente entender, né? O texto bíblico. Os capítulos 7 a 11 de Isaías compreendem um grupo de textos que se referem a um período específico da história do povo de Israel, chamado guerra sírio-efraimita. Veja, Ciro é a Síria. A Síria ficava no limite norte. Então, eu vou ter que botar um quadro aqui para poder desenhar para vocês, tá? Mas, veja bem, a Síria ficava no norte, porque é como se você estivesse olhando do Rio Grande do Sul até o Amazonas.
ou até Roraima, lá, aquela região mais ao norte, né? De baixo a cima. Então, aqui embaixo seria Judá, o reino do sul. Aqui em cima seria o reino do norte, com Samaria como capital. E acima deles, puxado mais para o lado do mar aqui, seria a Síria. Síria com S. Não a Síria com a Síria, mas Síria, só Síria. Tá? Acima seria a Síria, mais para o lado do leste. Tá? Mas, então, a guerra sírio-efraimita é porque o rei da Síria, com S, se junta com o rei do reino do norte, os dois se unem para se defender contra a Assíria, que seria o poder maior da época. Não somente isso, eles vão guerrear contra o reino do sul, porque o reino do sul, o reino de Judá, não quis se unir com eles. Eles queriam fazer uma coalizão, era muito comum, eles faziam uma coalizão de reis, de povos, para lutar contra o mais forte. É como se houvesse uma guerra hoje, os Estados Unidos quisessem dominar toda a América do Sul. Um exemplo. O que era que iria acontecer? O Brasil ia lutar sozinho contra os Estados Unidos? Não. Se ninguém quisesse se render, então haveria provavelmente uma coalizão. Foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Houve uma coalizão de vários países para lutarem contra a Alemanha. Eu não sou um expert nessa área, mas houve uma coalizão. Então, nessa época, quem era que estava se tornando o bicho-papão, que estava dominando o mundo? O mundo daquela época era bem pequenininho, viu, gente? Bem pequenininho. Quem era o bicho-papão? Se chamava Assíria. Os assírios. Para vocês terem ideia, sabe como os assírios matavam seus inimigos? Por empalamento. Sabe o que é empalamento? Vou sair do microfone. A situação das mulheres nessa época era uma coisa terrível. Então, esse bicho-papão estava dominando tudo. E estava chegando ali para dominar a Síria, para dominar Efraim, que seria o reino do norte, para dominar o reino do sul. Estavam para conquistar todos os povos e iam conquistar a Palestina. Então, eles, com medo, fizeram uma coalizão, como o rei de Judá, o rei do Judá, Acais, que não era um santinho, mas o rei de Judá não quis. Então eles fizeram o seguinte: então vamos perseguir ele, vamos invadir eles, vamos destruir ele, e a gente se garante, ou tenta se garantir contra os assírios, vamos dizer assim. Leia aí a sua lição, veja o que ele vai dizer. Aqui é um resumão para a gente só chegar no ponto principal. Essa guerra é chamada Sírio-Efraimita por causa disso, porque vai se unir a Síria com Efraim, que é o reino do norte. Tá? Efraim é o reino do norte. Veja no segundo parágrafo aí do ponto 1. Aquele foi um período de intensa angústia, violência e tensão. No contexto de guerra, não se sabe se a pessoa ou sua família estarão vivos no dia seguinte. Esse é um período em que tudo pode acontecer e no qual as pessoas se sentem extremamente inseguras. Esse é o cenário em que a promessa de Isaías 9:1-7 é anunciada. Mesmo se nunca passarmos pessoalmente por um contexto de guerra, ainda assim podemos entender a passagem, porque ela pode ultrapassar seu contexto original e se aplicar a situações análogas, que geram, semelhantes, que geram ansiedade, frustração e medo. Acima de tudo, a mensagem aponta para um Deus que envia a sua salvação a um mundo mergulhado nas trevas do pecado. Amém? Então, a mensagem de que virá uma grande luz, de que Ele é o príncipe da paz, tem tudo a ver com o contexto que o povo estava vivendo. O povo estava com medo de morrer, de perder os seus familiares. Isso não é fácil, irmãos. Você está com a sua família, cuidando da sua lavoura, falando da época, em paz, na sua casa, com o seu povo, celebrando ao seu Deus, e de repente surge uma ameaça de morte iminente para todo mundo, para toda a sua família, ao ponto de você dizer, ou de você pensar que amanhã
pode estar todo mundo morto, porque os assírios estão chegando. E os assírios, são terríveis. Imagine os homens nessa época. Eu me lembro do nosso querido irmão, né? Eu morri de rir com ele, porque fizeram uma pegadinha com ele, mandaram, é um irmão nosso aqui da igreja, eu não sei se foi um WhatsApp, o que foi, ou se foi um e-mail, convocando ele para a guerra, porque disseram que o Brasil ia ter uma guerra, isso foi há pouco tempo. Rapaz, olha, a esposa dele me contou, morrendo de rir, disse, pastor, esse homem estava doidinho, pensando que ele tinha que ir para a guerra, porque ele é novo, né? Eu disse, meu irmão, que história de guerra é essa, rapaz? Não vai ter guerra, não. Não vai ter, olha, eu pensei, pastor, olha, eu estava tão perdido assim, sem pensar direito, que eu pensei realmente que eu estava sendo convocado para a guerra. Saiu, foi e-mail, foi, Rodrigo? Alguma coisa assim, sabe me dizer se foi e-mail? Foi pelo Zap, foi uma brincadeira. E ele acreditou, coitado, ele estava nervoso, pensando que ia para a guerra. E aí, pastor, eu digo, meu irmão, se tiver, vai ter que ir, né? É o jeito, né? Se tiver, vai ter que ir para a guerra. A gente vai para defender a nossa família, né? Todo mundo é patriota nesse sentido. Ou você vai deixar os inimigos entrar e tornar os nossos familiares escravos. Se a gente pode lutar, a gente vai ter que lutar até o fim, né? Mesmo que não ganhe, mas é como dizia os meus colegas, né? Eu vou, mas eu levo uns 3 comigo, né? Então, é nesse sentido, né? Mas, irmãos, a realidade era essa. Era de angústia, era de temor. Se coloque no lugar daquele povo, do povo de Judá. Se coloque no lugar deles, você estando na sua casa, com a sua família, com seus filhos, se alegrando, e de repente surgiu uma ameaça terrível de que está vindo o inimigo e que esse inimigo vai destruir o seu povo, destruir a sua família. E outra, as mensagens de Isaías eram mensagens de quê? De punição. Eram mensagens que diziam, vocês vão colher isso por causa do pecado de vocês, porque o povo estava em pecado. Então era verdade, tudo estava para acontecer. Por isso que nós estudamos a semana passada, que dentro de uma mensagem de condenação de Isaías, há também uma mensagem de conforto, de restauração, porque nós servimos um Deus que é misericordioso. Nós servimos um Deus que tem misericórdia de nós, que diz que mesmo se os nossos pecados forem vermelhos como a escarlata, Ele pode tornar as nossas vidas mais branca do que a neve, né? Mais alva do que a lã. Então o Senhor, Ele é maravilhoso. Então o que é que acontece? No ponto A aí da nossa lição, diz assim, Israel, Judá e a ameaça à Síria. Nós já sabemos disso. Ponto B, a guerra Sírio-Efraimita. Eu já expliquei a vocês mais ou menos o que é a guerra Sírio-Efraimita. É o fato da Síria, que é chamada aqui Passe aí, por favor, para a página 22, só para eu explicar a vocês, onde tem aí, olha, no primeiro parágrafo da página 22, o nome Arã. Não tem aí? Arã? Arã é Síria, com S, significa Síria, tá? Só para você não... Ele usa termos diferentes. Arã é Síria, com S. Ele diz, Arã, então, entra em aliança com Israel, que é o reino do norte, e juntas as duas nações decidem atacar o reino do sul, que é Judá. Essa é a guerra, é o contexto de guerra da guerra sírio-efraimita. Não se sabe ao certo se isso ocorreu como retaliação por Judá ter se recusado a participar dessa aliança, mas provavelmente o principal objetivo da aliança era aumentar o poderio de coalizão contra o bicho-papão da época, que era a Assíria. Vocês estão entendendo mais ou menos o contexto? É isso que eu quero que vocês entendam para a gente compreender a profecia. De qualquer modo, o fato é que Judá se encontrava com medo. O reino do sul estava com medo, não só da sombra gigantesca da Assíria pairando sobre ela, mas também da ameaça concreta e iminente de seus irmãos do norte em aliança com Arã, que Síria com essa, né? Imagina a situação de Judá. Vocês lembram para quem Isaías estava profetizando? Isaías estava lá em Judá, no reino do sul, em Jerusalém, pregando para o seu povo. Ele era de lá. E naquela situação, eles se viam diante de 3 inimigos.
o grande inimigo que era a Síria, e outros dois inimigos, sendo um seu próprio povo, que era o reino do norte, que se uniu a Arã, que é Síria, que se uniu a Arã para invadir e destruir a sua terra e destruir o seu povo. Imagine como estava o coração do povo de Judá naquela época. Lembrem-se que no meio daquele povo de Judá, embora já estivessem pecando, havia muitos servos de Deus, muitos homens de Deus e mulheres de Deus. Dentre eles, o próprio Isaías. E nesse contexto, Deus vai levantar Isaías e vai trazer uma palavra para o seu povo. Sabe quando você se vê cercado de tudo quanto é dificuldade e você não tem para onde correr, quando você olha para as suas forças e você diz, olha, eu não posso fazer nada. Era a situação de Judá. Havia o grande inimigo, a Síria. Além disso, havia seu próprio irmão, Efraim, ou o reino do norte, junto com outro povo, Arã, que é o povo sírio, outro povo, vindo já, conquistando cidades, se aproximando, chegando perto de Jerusalém, para invadir Jerusalém, para matar os homens ou levá-los escravos, tomar as mulheres, tomar os despojos, as riquezas e dizimarem aquele povo. É diferente da nossa vida em alguns momentos? Não, né? Irmão Edivaldo, fica à vontade. Pois não. Sim. Todo o reino do norte. É porque com Efraim. Mas é porque... Correto. Porque Efraim passou a ser um termo genérico para todo o reino do norte. Como Judá passou a ser um termo genérico para todo o reino do sul. Só que como o reino do norte era muito maior, né? Eram 10 tribos. Muito boa a sua pergunta. Uma das tribos se chama Efraim, né? Uma das tribos se chama Efraim. Aí pode parecer realmente que foi só a Síria e a tribo de Efraim, né? Mas não. É porque é muito comum nos profetas, especificamente Isaías, usar esse termo Efraim para todas as 10 tribos. Quando quer falar de modo geral, né? Não chama reino do norte, chama Efraim. E quando quer falar de termo geral do reino do sul, não chama reino do sul, chama Judá. Muito boa pergunta, é isso mesmo. Então, Arã, que é Síria, se une com as 10 tribos, com os guerreiros que vêm de todas essas 10 tribos, que tem um rei que comanda eles, que era Peca. O nome do rei já era Peca, né? Engraçado, né? O nome do rei era Peca, tá? Esse rei, com o rei de Arã, da Síria, se unem e descem para guerrear contra Judá, que na época o rei de Judá era Acais. Por isso que Isaías vai chegar para Acais e diz, pede um sinal que Deus te dá. Pode pedir no céu ou na terra. Qual é o sinal que você quer? Voltem aí para o capítulo 7. Muito boa pergunta, porque a gente vai entrando um pouquinho mais no contexto. Vejam aí o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Amém? De Isaías. É difícil, viu, gente, estudar os profetas. Não é fácil, não. Mas é muito bom. É muito bom para a nossa edificação. Sucedeu nos dias de Acás. Olha aí, Acás era o rei de Judá, tá? Do reino do sul. Filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Que Rezim, rei da Síria. Olha quem era o rei da Síria, que é chamado de Arã aqui. Era Rezim. E Peca, filho de Remalias, rei de Israel, ou de Efraim, ou do reino do norte, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Porém, não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Olha aí, a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais. Ele ficou perturbado, com medo, é lógico. Está vindo meus próprios irmãos, junto com outro povo, para me atacar. E esse rei Acais era um miserável, viu? Miserável. Ele não era temente a Deus, não, tá? Era um rei terrível. Não foi fiel ao Senhor. Mas Deus é um Deus de misericórdia, não por causa de Acais, mas por causa do seu povo que estava ali. Tinha muito crente naquele lugar. Essa é na nossa linguagem. Tinha muito crente naquele lugar. Aí diz aqui, Deus se avisa à casa de Davi,
a Síria está aliada com Efraim, então ficou agitado o coração de Acaz e o coração de seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Eu acho maravilhoso as comparações que a Bíblia traz, né? As metáforas. O coração do povo ficou como as árvores do bosque com o vento, né? Ou seja, ficou desesperado, né? Ficou sem saber o que fazer. É aquele turbilhão, aquela agonia. Verso 3. Disse o Senhor a Isaías, olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Nosso Deus, Ele cuida de nós. Disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá. O nome do filho de Isaías. Está aqui um nome bonito para o seu filho, viu? Um Resto Volverá. Porque, na verdade, irmãos, vocês precisam entender que o profeta, ele não só pregava, mas as práticas dele, o que ele fazia também era profecia, muitas vezes. Então, se Deus ordenasse, o nome do teu filho vai ser Um Resto Volverá, é porque o nome do filho de Isaías significava uma profecia sobre o que iria acontecer. O que é que Deus está dizendo aqui? O povo vai ser cativo por causa dos seus pecados, mas um resto vai voltar. Não foi isso que aconteceu? O nome do filho de Isaías era Um Resto Volverá. Capítulo 7, verso 3. Aí ele diz, vai lá com teu filho, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe, acautela-te e aquieta-te. Veja que ele estava com medo. A palavra de Deus foi, acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes dois tocos, que era Rezim e Peca, os dois reis, de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá e amedrontemo-lo e conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, isto não acontecerá, ou seja, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 75 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Ele está falando que isso vai acontecer com a invasão da Assíria, que vai destruir aquela região, vai levar o povo cativo, vai colocar outra gente ali. De onde vão surgir quem? Os samaritanos. O reino do norte vai se acabar, gente. No povo de Israel, o reino do norte vai se acabar, vai ficar só o reino do sul. Só para vocês entenderem. Vamos lá, verso 9. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não credes, certamente não permanecereis. Veja agora o verso 10. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, pede ao Senhor teu Deus um sinal, que seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Vocês estão entendendo o que o profeta está dizendo? Ele sabia que o coração de Acaz não era um coração cheio de fé. Aí Deus manda o profeta dizer a Acaz, peça um sinal. Se você acha que isso não vai acontecer, então peça um sinal. Faça a prova. É um desafio. Peça um sinal. Você está achando que não é Deus? Porque naquela época havia os falsos profetas. E a maioria das mensagens dos falsos profetas era o quê? Como esses falsos profetas de hoje. Tudo vai dar certo. Você vai vencer. Não tem tribulação. Nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. Mas nós não sabemos se vamos passar por uma grande ou não tribulação. Não é verdade? Nós sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo. Nós sabemos que vamos morar eternamente com o Senhor na sua glória. Mas nós sabemos que nessa jornada de vida aqui, são lutas e lutas que nós enfrentamos. Enfrentamos luta no casamento, enfrentamos luta com filhos, enfrentamos luta no trabalho, enfrentamos lutas financeiras, enfrentamos lutas na saúde. Quem não passa por isso, irmãos? Enfrentamos lutas pela nossa própria história de vida. Somos o que somos por causa da nossa história. E aí, se você tem determinados problemas com baixa autoestima, se você tem problemas com a sua imagem corporal, se você tem problemas no sentido de ter medo de várias coisas, de se desesperar com uma coisa ou outra, tudo isso tem a ver com a tua história, com o que você passou na sua infância,
com seus pais, com sua família, com os traumas que você teve. Você é o que você viveu. Você é a sua história, angústias, ansiedades. Então, você carrega tudo isso. E aí Deus chega para ele e diz, olha, peça um sinal. O que é que você quer ver? Quer ver um sinal no céu? Quer ver um sinal na terra? Peça que Deus vai lhe mostrar, para provar que o que ele está falando é verdade. Olha o que Acais diz. Acais estava tão preso no pecado que ele não tem nem coragem de pedir sinal nenhum. Verso 12 diz, Acais, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Olha, parece que é crente, né? Ele, aqueles crentes, eu não vou tentar o Senhor, não. Quem sou eu? Mas não, é porque ele estava em pecado mesmo, todo errado. Ele estava com medo de pedir o sinal. E aqui diz o verso 13, então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Deus vai dar um sinal, Acais, mesmo que você não queira, de que ele vai livrar o seu povo. O povo dele, que não é todo mundo, mas o povo dele. Não livrar da tribulação, mas fazer com que o seu povo esteja sempre guardado. Veja versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem, olha só, conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará de quê? Quer dizer o quê? Deus conosco. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Inicialmente, essa profecia está falando de quem? Do filho Ezequias que iria nascer. Mas o filho Ezequias, ele não começa a reinar novinho, pequeno, né? Então, antes que ele seja um homem maduro, esses 2 reinos já vão cair. E outra coisa, esse menino vai saber discernir as coisas, porque ele vai ser criado por um sacerdote, tá? Ele vai ser criado debaixo do temor do Senhor, esse menino. Tá? Que é Ezequias. Ezequias é aquele que quando está doente, ele vira para a parede e ora, e pede a Deus, para Deus poupar, lembram? Deus ainda dá mais 15 anos. Cuidado para você fazer isso. Deus pode dizer, peraí, vou diminuir mais 5. Né? Então, diga, irmão Roberto, tenha cuidado. Né? Irmão Roberto. É difícil essa profecia, porque a palavra virgem quer dizer também moça, jovem. Então, há alguns que vão dizer o seguinte, a pergunta é muito boa. Alguns estudiosos, eles acham que Acais vai ter uma relação com uma virgem. Alguns acham. Outros, eu me inclino mais a esses outros que acham que não, que é uma referência à esposa de Acais, que era jovem. Porque a palavra virgem também pode significar jovem. Mas, aí vamos para o mais, né? Como essa profecia, ela é anunciada no nascimento de Jesus, essa palavra aqui, ela, virgem, se concretiza plenamente nesse sentido, de que uma virgem dará à luz, que é Maria, mas que também era uma jovem. Então, há essa grande discussão, eu não sei lhe responder em que, porque de início vai ser Ezequias. Mas Ezequias é filho da mulher de Acais, que provavelmente não era mais o quê? Virgem, mas era uma jovem. Então pode ser que essa profecia que chama de virgem, ela tenha um cumprimento em parte, tenha um significado, vamos dizer assim, não tão literal no seu cumprimento de início, apontando para Ezequias, porque Ezequias será esse menino que vai comer manteiga e mel, e que quando ele ainda não discernir aí, o texto diz aqui, que esse menino ainda não souber, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparado a terra. Então, enquanto ele ainda tiver menino, a Síria já vai ter invadido, já vai ter destruído os 2 reinos que eram inimigos de Judá, tá? Então, aponta para ele. Mas, literalmente, virgem. E o Emanuel, assim também como Ezequias não é o Emanuel,
literal, Jesus será o quê? O Emanuel literal. Então pode-se entender que virgem literal e Emanuel literal vai se cumprir plenamente somente na pessoa de Jesus Cristo. Provavelmente seja isso, viu, Roberto? Eu não tenho tanta convicção. É de exegeta, é. Eu não entro nesses detalhes muito exegéticos para não... porque já é uma área que vai mais além, né? Você sabe disso. Mas, só para os irmãos entenderem, o que é importante saber é o seguinte, que algumas profecias, elas não se cumprem tão exatamente do jeito que é falado. Parece que há sempre algo escondido que vai aparecer somente no cumprimento. Correto, é isso mesmo. É isso mesmo. Fala aí, Rodrigo. Correto. É isso mesmo. É isso mesmo. O cumprimento das palavras de Deus, ela pode ter um cumprimento muito mais simples, ou muito mais limitado naquele momento presente, e um cumprimento muito mais pleno para um futuro. Algumas profecias, elas não se cumprem ali totalmente. Se cumprem em parte, mas se cumprirá plenamente no futuro. É como no caso de Antíoco Epifânio, né? Se cumpre a abominação, o abominável no lugar santo, é quando Antíoco Epifânio pisa e sacrifica porcos lá no templo, aí depois se repete essa profecia com Tito, e vai se repetir essa profecia plenamente com o anticristo. Irmão Edivaldo? Correto. A plenitude do Emanuel, do Deus conosco, é Cristo mesmo. E veja que o texto que nós estamos lendo, volta para o capítulo 9, é que a Galileia viu uma grande luz, né? E isso vai se cumprir com quem? Com Jesus Cristo. Nós vamos ver, vamos lá, vamos para o nosso texto. Eu só quero que vocês entendam o contexto. Qual é o contexto? É de temor, é um contexto de trevas, é um contexto de terror, porque estão vindo inimigos que vão nos destruir e nós estamos nessa condição. Aí Deus aparece através do profeta e diz: calma, aquieta Acais, que é o rei, eu vou dar livramento a vocês. Veja, mais uma vez, é Deus quem dá livramento ao seu povo. Acais não vai escapar pela sua sabedoria, não vai escapar pelo seu exército, mas vai escapar pelo poder do Senhor. É justamente o ponto C da parte 1 que diz assim: é possível ter fé. Que é essa palavra aqui do profeta Isaías para ele, de que Deus vai lhe dar um livramento. Veja por exemplo, o versículo 19, olhe para o capítulo 8 de Isaías. Eu estou indo por esses capítulos anteriores para vocês entenderem todo esse contexto. Veja o capítulo 8 de Isaías, olha o que diz o versículo 19. No momento de desespero, o ser humano ele quer fazer tudo, né? Ele corre atrás de tudo. É igual aquele irmão que está desesperado, passando por dificuldade financeira, e ele corre para jogar na lotomania, na Mega Sena, ele faz de tudo. Até aposta em bola de gude ele faz, né? Aqui é o caso ou então vá atrás dos profetas. Pronto, se ele estiver devendo, com dificuldade financeira, e entrar numa igreja dessa Val da Vida, né? Val da Vida, né? O final é com Val, sempre com Val, né? Val ou Al. Aliás, Al. Tem Universal, tem Mundial, tem tantos Al aí. E aí, no final de conta, você sai também sem nada. Internacional, é de tudo. Veja o que aconteceu com a aflição do povo. Olha o verso 19, irmãos. É diferente da nossa época? Parece que é difícil o povo permanecer simplesmente na fé em Deus. Tenta sempre dar um jeitinho. Verso 19 do capítulo 8 de Isaías diz: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. A lei e o testemunho, ele está dizendo, para a lei
e para o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, a luz. Passarão pela terra durante oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Sabe o que é que Isaías está dizendo aqui? Que é isso que muita gente faz diante da tribulação, do aperto, da guerra, da luta. Quando estão enfrentando um cerco de dificuldades, correm atrás de outros deuses, que não é o seu Deus. O desespero. Vão atrás. Naquela época iam consultar quem? Os necromantes, os adivinhos. E aí, veja qual é a palavra do profeta. A palavra do profeta no verso 20. Veja que o A está craseado, é um acraseado. Não é que tem na Bíblia de vocês, não é um acraseado? Um acraseado quer dizer o quê? Para, Para a lei, vá até a lei, vá até a lei, vá até o testemunho, ou seja, busquem a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai trazer a alva sobre a vossa vida. Sem ela, jamais verão a alva. Veja que o profeta, ele sabe, usado poderosamente por Deus. Então, no momento de dificuldade, aí o camarada diz, peraí, aquela igreja ali tem cura, tem milagre, tem profeta, tem não sei o que, eu vou lá para ver se eu sou curado por ele. Eu vou lá para ver se ele resolve minha vida. Aí você já pede 100, Se já deve 200, já vai ficar devendo 300, É ou não é? É, porque ele vai dizer, meu amigo, aqui a gente ora por você, mas você vai ter que fazer um sacrifíciozinho, A gente vai ter um sacrifíciozinho, vai ter lá a fogueira, a irmã está rindo, mas é verdade, a fogueira. Eu me lembro de uma senhora, aqui na nossa igreja, ela não faz parte, ela vem uma vez ou outra. Ela chegou para mim, rapaz, eu fiquei tão preocupado com ela. Ela chegou, uma pessoa de idade, aí chegou, pastor, eu queria falar com o senhor. Eu digo, pois não, minha irmã. Ela disse, olha, aqui eu estou para receber alguma coisa aí, eu não sei se era da pensão. Ela tinha seus quase 70 anos, e eu estou para receber um valor, e eu não vou nem dizer a igreja não, para os irmãos não pecar. Então, aí, porque eu já pequei, aí a minha vontade foi de ir lá falar com o pastor, sinceramente, porque é um absurdo isso. Aí ela foi nessas igrejas, não sei o que, do poder de Deus, aqui pertinho, e chegou lá, o camarada disse, nós vamos orar pela sua causa. Só que a coisa estava certa para ela receber, ela ia receber, não tinha nada, só estava demorando. Mas nós vamos orar, Deus vai quebrar todas as barreiras, agora a senhora vai ter que fazer um voto ao Senhor. A senhora vai ter, Deus vai lhe dar, a gente vai orar, mas a senhora vai ter... Deixa eu falar no microfone, senão vai ficar, o povo não vai entender, Depois Leonardo corta. Mas a senhora vai ter que fazer um voto de dar tanto por cento desse valor aqui à nossa igreja. Combinado? Se for assim, eu tenho certeza que a senhora vai tirar. Ela saiu de lá, primeiro feliz, achando que ia receber mesmo, porque o pastor orou. Aí ela veio falar comigo. Pastor, olha, eu estou nessa situação, mas eu fiz um voto, não sei o quê. Eu disse, a senhora já recebeu? Ela disse, não. Eu digo, então deixa esse voto para lá, Deixa esse voto para lá, porque dinheirinho é para a senhora, pague suas dívidas, não se preocupe, que é fruto de trabalho, de tudo. Se a senhora quiser dizimar como gratidão ao Senhor, a senhora dá o dízimo aonde a senhora quiser, não é aqui não, viu? Aonde a senhora for membro da sua igreja, mas dá tanto por cento, eu não sei nem quanto ele tinha pedido, do seu dinheiro, achando que a senhora vai receber por causa disso. Não faça isso não. Pode dizer que foi eu que disse, viu? Diga que foi o pastor daqui da Igreja Batista e peça para ele vir falar comigo. E vem muito? Vem não, não vem não. Não vem não. Porque eles sabem que estão errados. Porque eles ganham por percentual. Isso é um absurdo, irmãos. É como a irmã que disse, estava precisando do emprego e chegou para o pastor e disse, pastor, eu fiz um voto. Já contei isso para vocês. Fiz um voto, eu estava desempregada e eu disse que quando eu recebesse o meu emprego, eu daria o primeiro, o segundo, o terceiro mês, eu daria 100%. Olha,
100% ao Senhor. Agora foi ela e Deus, ela não falou com pastor nenhum, foi ela e Deus. E Deus deu emprego à irmã. Passou o primeiro mês, a irmã não deu nem os 10%, quanto mais tudo. Passou o segundo mês, nada. Terceiro mês, nada. Aí ela ficou com sua consciência pesada. Aí procurou o pastor da igreja dela. Aí quando ela procurou o pastor da igreja dela, ela disse: pastor, eu fiz um voto. Eu estava desempregada, passando necessidade. O senhor orou por mim, a igreja orou por mim, para que Deus abrisse porta de emprego. Eu consegui um emprego excelente. Estou recebendo um bom salário. Disse a Deus que iria ofertar o meu primeiro, o segundo, parece que o terceiro, ao Senhor, como gratidão. Pastor, até hoje, eu não dei nada. E agora, o que é que eu faço? O pastor disse: minha irmã, a senhora acha que Deus caiu na sua conversa, foi? Quando a senhora disse que ia dar os 100%, a senhora acha que Deus caiu na sua conversa? Deus lhe deu o emprego porque Ele é bom, é misericordioso e Ele ama você. Agora também aprenda a cumprir com seus compromissos, né? Não fale uma coisa que você não vai fazer, querendo ou não, é uma mentira, né? Agora não carregue peso nenhum não, peça perdão a Deus, arrependa-se disso, agora seja fiel ao Senhor. Pronto, só foi isso que ele disse. Uma boa resposta, né? Seja fiel ao Senhor. Não precisa você, porque isso é barganha. Ah, Senhor, se o Senhor me der, eu vou dar 100%. Isso é barganha. Não, Deus me deu, eu preciso. Agora seja fiel com aquilo que Deus vai lhe dar. Dê o mínimo, Ele pede o mínimo. Ele pede 10 para a gente, e muitos de nós não damos. Imagine se Ele pedisse 50, hein? E 60. Só a graça de Deus, viu? Mas tudo bem, né? O que eu quero com vocês, sim, minha querida, é o trízimo. 10 para Deus, Pai, 10 para Jesus e 10 para o Espírito Santo. É verdade. A fazenda dele tem mais não sei quantas mil cabeças de boi. É para matar aqueles boi tudinho, para dar carne para o povo. Mas é assim mesmo. Não tem problema não. Vai chegar o tempo que o Senhor vai julgar, né, irmãos? Vai chegar. Olha, cuidado para a gente não ir para o outro extremo também, né? Porque senão vai sobrar para mim também. Não é para matar o pastor de fome também não, viu, gente? O pastor trabalha, ele precisa ter o salário dele, cuidar da família dele. E a Bíblia diz que nós devemos honrar, né, aqueles que realmente cuidam de nós. Às vezes o camarada chega para o outro extremo. O pastor não pode ter uma casa, não pode ter um carro, não pode ter nada. É como se ele tivesse errado. Não pode ter uma moradia, não pode ter um lazer, não pode nem sair para comer uma pizza. Aí não dá, né? Então a gente tem, a palavra do Senhor nos ensina a honrar. Olhe para os sacerdotes do Antigo Testamento. Olhe para os sacerdotes. O que era que acontecia com eles? Eles serviam no templo. Veja o que Deus ordenou para eles. Eles não têm herança, né? Eles não podem ter terras, herança, eles não vão ter isso. Mas todos os dízimos vocês vão entregar para os levitas vão entregar os dízimos para eles, e eles sim vão participar disso aqui. Eu sou a herança deles. Vá para o Novo Testamento, Jesus Cristo, Paulo, vão dizer que o obreiro é digno do quê? Do seu salário. Aquele que se afadiga na palavra e no ensino. A gente também não pode ir também para querer que o pastor, aí só a misericórdia. Graças a Deus que essa igreja não é assim, viu, gente? Mas só Deus sabe a luta que a gente já passou, viu? Só Deus sabe. Eu deixo calado, senão deixa para lá. Vamos lá? Então, observem, vocês leram comigo, no capítulo 8, que o povo estava, a partir do verso 9, eu já estou terminando, o povo estava procurando tudo para poder sair daquela situação, mas não estavam buscando o principal, que era Deus. Irmãos, quando nós estivermos sofrendo, por favor, se você está aflito, se você está em dificuldade, seja qual for a dificuldade, recorra ao Senhor, recorra à palavra, recorra à lei, recorra ao testemunho do Senhor, às Escrituras, à oração. Não procure outra coisa. É isso que ele diz no versículo 19. Enquanto as pessoas estão buscando adivinhos, necromantes, os falsos profetas, aqui ele diz: vão à lei, vão ao testemunho.
porque jamais vocês verão a alva se vocês ficarem procurando ajuda nesses necromantes. Olhe como termina o capítulo 8, no verso 22, para vocês entenderem o texto do capítulo 9. Termina assim: olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. O que é que ele está querendo dizer? Quando vocês olharem para o redor de vocês, vocês só vão ver trevas. Porque vai ser invasão, vai ser guerra, vai ser luta, vai ser morte, vai ser sofrimento. Vocês não vão ver outra coisa. Agora, olha que promessa maravilhosa no capítulo 9. Está ligado? Você não pode ler o capítulo 9 sem antes ter lido o capítulo 8. Então termina o capítulo 8 falando de trevas. Aí no capítulo 9 começa, mas, viram aí a conjunção adversativa, não é? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Ele não disse que a terra estava em trevas? Para onde eles olhassem, eles iriam ver trevas? Aí ele está dizendo, mas essa terra que vocês veem, que é escuro, onde há trevas, sofrimento, dor, tristeza, morte, vejam, há uma promessa de Deus. Ele diz, Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e de Naftali, que é o reino do norte, né? Mas nos últimos, mais na frente, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Que lugar é esse? É a Galileia dos gentios. Aí eu pergunto, essa profecia nos conduz a quem? Nos conduz a Cristo. Essa profecia nos conduz plenamente a Cristo. É o anjo Gabriel que vai usar essa passagem, irmãos. Vocês vão ver aqui, por exemplo, abram em Lucas capítulo 1, Lucas 1, verso 32 e 33. Amém. Veja aí o verso 79. Lucas 1, 79. Isso, para alumiar os que jazem nas trevas. Agora, querem um mais claro? Vá para Mateus. Abra agora, eu iniciei com Lucas, para vocês verem o anjo Gabriel falando do seu nascimento, e anunciando também que ele vai trazer luz para os que estão em trevas. Agora, observe Mateus capítulo 4, verso 16. Mateus capítulo 4, verso 16. Não tem aqui na revista não, tá? Mateus capítulo 4, não. Mateus capítulo 4, verso 16. Quem encontrar pode ler. Amém. Se você ler o 15, aí você vai entender que ele está falando de Isaías, olha. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que citação é essa? Isaías capítulo 9, o texto que nós acabamos de ler. Tá? Então, a plenitude do cumprimento dessa profecia se dá na pessoa de Jesus Cristo. Agora veja, as trevas aqui e a obscuridade não é um temor de uma guerra. Não é um sofrimento que envolve a área física, a área material, mas são trevas espirituais. Vocês estão vendo que a profecia ela vai muito mais além do seu contexto primário, do seu contexto original. Quando Deus deu essa palavra para o povo e falou de trevas, de obscuridade, é claro que envolvia pecado também, mas envolvia medo. Medo de morte, medo da guerra, medo da invasão dos inimigos. Já aqui na Galileia não era isso. O povo já estava dominado pelos romanos. A ideia aqui é uma ideia espiritual. É de pecado, é de libertação, é de conhecer a salvação, um caminho para a salvação, um caminho para a vida, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, esse filho, o que foi importante a gente falar disso, dos capítulos anteriores, do capítulo 7, capítulo 8 de Isaías, para que os irmãos entendessem qual o contexto em que a profecia foi dada, mas que essa profecia, que tem um cumprimento para a época de Isaías, terá um cumprimento pleno, perfeito, no futuro, na pessoa de quem? De Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo vai dizer em Lucas 24, ele vai dizer, os salmos, a lei, os salmos e os profetas testificam de mim.
falam de mim. Sempre vocês vão encontrar Cristo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos conduz a Ele, a Jesus, o nosso Salvador. Ele é a luz para os gentios. Quem são os gentios? Nós. Nós estamos aqui, nós somos gentios. E essa luz chegou até nós. Ele não só é luz para os judeus, mas ele é luz para os gentios, para todos os povos, para todas as raças, línguas, para todas as nações. Então, esse povo ainda ia esperar 700 anos, né? Para que acontecesse isso, para que Jesus viesse. A luz para os gentios, a verdadeira luz. Aqui ele é caracterizado, né? Ele é caracterizado, se você observar, verso 2, vamos caminhar para o final, tem um tempinho ainda, 5 minutos. Capítulo 9, verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa. Veja, a alegria do povo ao conhecer Cristo, o Salvador, é comparada à alegria de um povo no período da abundância da colheita. As pessoas, quando estão colhendo abundantemente no seu roçado, na sua fazenda. E também é comparada à alegria de quem venceu uma guerra, já que o contexto aqui é de guerra. Então ele diz aqui no versículo 3, né, quando ele diz: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes, olha só, tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Então, que jugo é esse? O jugo do pecado em relação a nós. De início aqui era o jugo da opressão da Assíria, de Peca, de Rezim, era o medo da morte iminente, era o medo da escravidão literal, mas esse jugo aqui, quando nós falamos de Cristo, é o jugo do pecado, que está sobre nossos ombros. É aquilo que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. É o jugo do pecado que nos oprime, que traz condenação sobre nós. E ele cita o exemplo dos midianitas. Quem foram os midianitas? Vocês lembram dessa história? Os midianitas foram aqueles que estavam oprimindo Israel na época de Gideão. Lembram disso? Quando eles plantavam, eles tinham que plantar escondido, porque os seus inimigos dominavam, roubavam tudo que eles tinham. Eles não tinham liberdade nenhuma. Aí Deus levanta Gideão, e através de Gideão, com 300 homens, não é isso? Liberta todo o povo. Então traz à memória, o profeta Isaías traz à memória a libertação que Deus deu ao seu povo por Gideão. E essa libertação virá por esse menino que vai nascer, por esse homem que vai nascer. Uma libertação não de um jugo de homens, mas uma libertação do jugo do próprio pecado. Vocês estão entendendo, né? De um jugo muito maior. E aí ele começa a falar quais são as características desse menino. Eu quero encerrar com isso, né? Quais são as características desse rei que se levantará para assumir o trono de Davi. Ok? Vamos, veja, a razão para a nossa esperança. Por que a razão para a nossa esperança? Por causa das características desse menino que vai nascer, desse rei que vai nascer. Verso 6 do capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome. Lembrem-se que para um judeu o nome representa a pessoa, tá? Não é só simplesmente o nome para chamar por você, mas o nome representa quem a pessoa é. Então, seu nome será, aí ele começa: Maravilhoso Conselheiro. Não é seu nome será maravilhoso, aí depois será conselheiro, não. Aqui é um termo só. Maravilhoso Conselheiro. Isso indica o quê? Que ele é plenamente sábio. A sabedoria
é uma característica desse homem. Você observa isso no ministério de Jesus. Tudo que ele fala, tudo que ele ensina. Até as pessoas que ouvem dizem, ele ensina não como os fariseus, porque ele ensina como quem tem autoridade. Sabedoria. Ele é plenamente sábio. Tudo que ele fala, seus conselhos, suas palavras são perfeitas. Tem textos aqui que vocês podem ler em casa. Segundo, ele é El Gibor, que quer dizer, ele é o Deus forte. E aqui a ideia é de um guerreiro de Deus. Ele é o guerreiro de Deus. Não há uma luta que ele entre para perder. Vocês estão entendendo? Ele é chamado aqui na nossa Bíblia de Deus forte. Ele é o Deus forte. Bem, se ele é Deus, né? Já é forte, né? Então, a ideia aqui é de um guerreiro em batalha que nunca perde. De um herói. Desses heróis aí que a gente acha tão legal, né? Eles nunca perdem, né? Sempre ganham, né? Mas esse aqui é diferente, né? Porque esse herói aqui, ele não é humano, nem é inventado por homem nenhum. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o guerreiro de Deus. Ele venceu até a própria morte. Todos os inimigos estão debaixo dos seus pés. Ele é também Pai da eternidade. É outra característica dele. O que é que isso indica, irmãos? É que ele tem natureza divina. Esse Messias, ele tem uma natureza divina, ele é eterno. Ele não tem princípio e não tem fim. Ele tem início aqui na terra como um homem. Aí ele nasce de uma mulher. Na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4. Tá? Filho de mulher e sob a lei. Mas ele é eterno. Veja que Hebreus vai dizer que o seu sacerdócio é eterno, é o sacerdócio de Melquisedeque. Tá? Há outro termo aqui, ele é príncipe da paz, não é isso? É o último. Ele é o príncipe da paz. No sentido de que o povo não estava em trevas, o povo não estava em guerra, com medo da morte, do sofrimento. Ele é o príncipe da paz, ou seja, o seu reinado garante paz perfeita, paz plena. Jesus Cristo, ele diz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Essa paz, ela começa no nosso relacionamento com Deus, e essa paz também invade o nosso coração, se torna uma paz subjetiva. É isso que você não consegue, que o ímpio não consegue entender, como um crente passando por tanta tribulação, por tanto sofrimento. Às vezes é um irmão que está doente, às vezes é uma irmã que está doente, às vezes é uma família que está passando por dificuldade financeira. Aí você vai conversar com essas pessoas pensando que eles estão atribulados. Aí você vê que eles estão em paz, com o coração em paz, porque servem ao Deus da paz. Paulo, ele vai dizer que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes que as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus, né, com súplicas, ações de graças, e a paz que excede todo o entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. E essa paz vai se tornar real, irmãos, quando nós estivermos para sempre com o Senhor. Que maravilha, não é? Quando estivermos para sempre com o Senhor, estaremos em paz. Eu não sei se vocês passam por isso, mas vocês de vez em quando refletem sobre a morte de vocês? Passa-se às vezes na mente? Deve passar, né? Ou não? Passa, não passa? Principalmente quando você vai ficando mais velho, né? Que aí você vai vendo que a areiazinha da ampulheta, ela está diminuindo, né? Quando a gente nasce, está cheinha aquela areia da ampulheta, né? Não é verdade? A irmã está rindo. Mas quando o camarada já está com 45, já caiu um bocado de areia, sabe? E aí, dependendo da idade que o senhor for levar, aí é que tem pouquinho areia mesmo, meu Deus do céu. Mas, querendo ou não, nós pensamos sobre a morte. E é bom pensar sobre a morte. Nós não pensamos na morte todos os dias, porque nós negamos a morte. É natural, ninguém vai ficar pensando na morte toda hora, porque senão você não vive, né? Vai ser um sofrimento. Viva um dia de cada vez. Para que estar pensando na morte direto? Mas é importante, aqui e ali, refletir que nós não somos eternos aqui com esse corpo. Tá? Nós temos a eternidade em Cristo, mas que nós não somos eternos nesse corpo.
Por quê? Porque a gente se desprende de pequenas coisas. Como, por exemplo, a gente briga às vezes por besteira. A gente reclama por besteira. A gente se apega em coisas que não têm muito valor. Quer fazer tanta coisa, fica pensando no amanhã, não sei quantos anos depois, esquece de viver o hoje, de fazer o hoje, consertar as coisas, servir a Deus melhor, é isso aí, né? Considerar o irmão, considerar o outro, isso é muito importante, irmãos. Por isso que é bom às vezes pensar. Glória a Deus, porque nós servimos ao Pai da eternidade e ao Príncipe da paz, que nos promete paz eterna. Haverá um novo céu e uma nova terra, e nós estamos seguros nisso. Aproveite para servir o Senhor, dedique sua vida a Deus, use seus dons para o Senhor, sua sabedoria, sua inteligência, use seu dinheiro também, para a glória de Deus. Para que guardar tanto dinheiro? Às vezes tem gente que se apega, guarda 1 centavo, 10 centavos, não faz uma contribuição missionária, não colabora com a obra, não pensa no missionário, não pensa na obra, não pensa que as coisas poderiam ser feitas ainda mais com a sua cooperação. Não estou falando isso, irmãos, pensando em de jeito nenhum, mas seja liberal em tudo, use seu tempo para a glória de Deus. Amém? Aplicação, irmãos, para a gente encerrar, está aí, página 25, quero só ler, não falo mais nada, só leio. Deus jamais prometeu ao seu povo uma vida livre de sofrimentos temporais. Alguns desses podem ser extremamente profundos e dolorosos. Algumas situações pelas quais passamos podem nos levar a uma atitude de pavor e desespero. É preciso lembrar que Deus realizou uma aliança de salvação com o seu povo. Ao contemplarmos a grandeza de suas promessas e a forma maravilhosa como Ele as concretizou, nosso coração se enche de esperança e confiança no Deus cujo zelo garante vida e salvação ao seu povo. Você consegue se lembrar de alguma situação de dor, angústia e desespero pela qual tenha passado? Onde estava Deus quando isso aconteceu? E o que Ele fez? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.